Boa noite a todos. A missão aqui que me foi dada para a gente conversar sobre abdômen agudo cirúrgico em crianças. Inicialmente, eu gostaria de lembrar, de forma ampla, mas que vai servir muito para o enfoque de abdômen agudo, que em medicina nós buscamos sempre o diagnóstico e o tratamento que sejam eficazes, efetivos e eficientes. De tal sorte que a busca do diagnóstico, naturalmente, deve ser não apenas correto, mas também, dentro do que for possível, ser ágil e com qualidade. E da mesma forma também, o tratamento deve ser correto, mas também espera-se que ele seja ágil e com qualidade. E, se possível, com um custo reduzido, mantendo naturalmente a qualidade. Esse norte, ele é importante, principalmente nos cenários que nós vivemos hoje, em que, por vezes, às vezes se entende que o uso de exames complementares de grande monta significa qualidade, e nós vamos ver que não necessariamente isso é verdade. Desde o início do curso de medicina, vocês aprendem que na concepção de uma história clínica, você vai não apenas colher a história em si, mas realizar o exame físico e, a partir disso, construir uma hipótese diagnóstica. Após a construção da hipótese diagnóstica ou das hipóteses diagnósticas, é que se avalia a necessidade de exame complementar. E essa necessidade ela vai ser relacionada às hipóteses que foram construídas, alicerçadas na história clínica e no exame físico. E, se precisar de exame complementar, norteado pelas hipóteses diagnósticas, saber quais serão os exames complementares adequados. Isso é completamente diferente, e obviamente isso no cenário pediátrico, né? Raciocinando com o cenário pediátrico, porque se você raciocinar com o cenário de adulto, você vai começar a construir hipóteses diagnósticas completamente aberrantes e vai começar a pedir exames complementares também inadequados. Isso é completamente diferente de uma abordagem que, de repente, você está numa emergência, chega uma família com uma criança, a mãe fala que a criança, por exemplo, está com dor, você vai lá, simplesmente aperta o abdômen rapidamente, já pede, por exemplo, uma tomografia, e com a hipótese diagnóstica da tomografia você toma conduta. Isso não é exercer medicina com qualidade, porque qualquer exame complementar diagnóstico, se ele não for alicerçado pela semiologia, você pode estar, por exemplo, diante de um resultado falso positivo. A avaliação de sensibilidade e especificidade de um exame, isoladamente, sem contemplar a avaliação pré-teste, né, a probabilidade pré-teste de você ter realmente aquela doença, faz com que você erre mais do que acerte. Tá? Então, essa é uma construção errada do ponto de vista de conduzir, não apenas uma criança, mas qualquer paciente em qualquer situação clínica, mas especialmente abdômen agudo, a gente tem que precisar alertar sobre essa situação. A história clínica e o exame físico na pediatria, como vocês sabem, ela é um tripé, porque você tem o médico, o cuidador e a criança. O sintoma guia vai ser dissecado, buscar sintomas associados. No caso do abdômen agudo, examinar a criança como um todo, lembrando inclusive da região inguinal, que você pode ter uma hernia inguinal encarcerada ou estrangulada causando abdômen agudo. E, portanto, essa criança precisa ser examinada. Não é simplesmente encaminhá-la diretamente para um exame complementar sem exame físico prévio. A partir da história clínica e exame físico, constrói-se a hipótese diagnóstica, a definição dessa hipótese ou das hipóteses norteia a conduta consecutiva, que pode ser já, inclusive, a terapêutica, ou a avaliação de exames complementares. A dor abdominal, por exemplo, em pediatria, como vocês observam aqui, ela varia de faixas etárias. Dependendo da faixa etária, você vai ter determinados diagnósticos que não terá em outras. Mas algumas coisas são comuns. Então, por exemplo, gastroenterite, constipação e infecção do trato urinário são causas frequentes de dor abdominal em quaisquer faixas etárias. E, naturalmente, não são diagnósticos cirúrgicos. Há necessidade de exame complementar após a construção da hipótese diagnóstica? Se positivo, né, priorizar, por exemplo, ultrassom em detrimento de tomografia.
O ultrassom tem sido cada vez mais utilizado, a tendência é que ele cada vez seja mais utilizado por qualquer médico nas portas das emergências, não será mais uma apanagem exclusiva do radiologista, seja para uma avaliação mais rápida, inicial, seja uma avaliação um pouco mais detalhada. Por que essa preocupação em reduzir tomografia? Isso é uma preocupação em toda a pediatria no escopo de redução de radiação. Porque o aumento de radiação ionizante, seja por tomografia, seja por exames contrastados, seja até por raio-x, você aumenta o risco de neoplasia. Então, fortalecer a história clínica de exame físico, na medida da necessidade de exames complementares diagnósticos, dependendo, obviamente, da hipótese diagnóstica, se puder ser, se houver necessidade de um exame que seja ultrassom ou tomo, privilegiar ultrassom. Aqui, por exemplo, vocês observam que quando você compara uma criança atendida num hospital pediátrico versus uma criança atendida num hospital de adulto, no hospital pediátrico ele faz menos tomografia e mais ultrassom, em detrimento do hospital de adulto. Vamos então ao primeiro caso clínico, são uma sequência de 4 casos clínicos para que nós possamos ver 3 principais diagnósticos no cenário das emergências cirúrgicas em crianças. Então, nesse primeiro caso clínico, nós temos uma criança do sexo masculino, de 8 meses de idade, que chega na emergência pediátrica com a família relatando choro por provável cólica abdominal. Qual a conduta que deveremos fazer diante de um cenário desse? Então, a conduta consecutiva é história clínica e exame físico. Não se dispara a partir de um relato tão simples dessa forma, um raio-x ou um exame complementar qualquer, já que você não detalhou a história clínica e exame físico. Naturalmente, aqui como é uma exposição, nós não temos como detalhar totalmente o que você fará na emergência, né? Seremos ainda simplificados, mas é importante deixar a mensagem de que o detalhamento dessa história clínica e do exame são fundamentais para a redução de erros diagnósticos e erros terapêuticos. Então, nesse caso, era uma criança do sexo masculino, de 8 meses de vida, bem nutrida, que acordou com um quadro de dor abdominal importante. Como é que você sabia? Porque ela estava com aquela postura de bebê que tem cólica, forçando as perninhas contra o abdômen. Havia uma melhora temporária, depois vinha um novo episódio de cólica, depois seguiu-se vômitos, e algumas horas depois começou a ter evacuações dessa forma, em geleia vermelha, uma evacuação de sangue com muco. Ao exame físico, era uma criança em bom estado geral, ativa, e ela apresentava uma massa palpável em flanco direito para mesogastro. Então, uma criança que era outrora rígida, com um quadro de cólica abdominal aguda, tá? Que foi piorando ao longo das horas, depois evoluindo para vômitos e evacuação com sangue muco. A despeito disso, um bom estado geral e uma massa palpável em flanco direito. Então, qual a hipótese diagnóstica? Nesse caso aqui, esse quadro clínico com essa faixa etária, a hipótese diagnóstica a ser levantada e o quadro a ser descartado é a conhecida invaginação ou intussuscepção intestinal. O que é isso? Então, em crianças, ocorre um quadro de invaginação ilioceco-cólica, tá? O ilho terminal entra dentro do ceco, que pode continuar entrando no cólon, inclusive seguir todo o cólon, e isso acontece, na maior parte dos casos, de forma idiopática. A maioria dessas crianças tem por volta de 1 ano de idade, não se sabe exatamente por que isso acontece, tá? A principal etiologia é a idiopática, em contrapartida com quadros de invaginação ilioceco-cólica que acontecem de forma menos comum em crianças acima de 3, 4 anos de idade. Nessas crianças mais velhas, aí você tem possibilidades de etiologia específicas, como, por exemplo, o linfoma. No exame físico dessas crianças, na clínica você terá a possibilidade de ter essa tríade, não é obrigatório ter a tríade, você não vai esperar ter fezes e geleia para dizer que ela tem invaginação. Se ela tiver dor significativa em evolução de piora associado a vômitos numa criança por volta de 1 ano de vida, já se considera invaginação. E no exame físico, um dos cenários que você pode ter é a palpação dessa massa na região
que está o invaginado, que aí pode ser na região ileocecal, como pode ser também do outro lado do abdômen. Nesse caso, então, essa criança ela tinha a faixa etária por volta de 1 ano de idade, ou seja, característica para invaginação, tinha uma clínica de invaginação e um exame físico também sugerindo invaginação. Portanto, a partir disso, considerou-se a hipótese diagnóstica de invaginação. O que é que se faz diante disso? Então, nesse caso, a gente precisa confirmar se é invaginação, porque pode não ser. Qual o exame complementar, diagnóstico apropriado para esse cenário? Nesse caso, o ultrassom. Então, o ultrassom irá revelar, se assim o for, a invaginação, por exemplo, num corte transversal, uma imagem-alvo, que é uma alça entrando dentro da outra, nesse processo de, como o próprio nome está dizendo, de um invaginado. Tá? E se for um corte longitudinal, é uma imagem de pseudorrim. Diante da confirmação, então aqui eu fiz ultrassom, confirmou, a criança mantém o quadro de dor, ou seja, a invaginação persiste, então eu preciso tomar minha conduta terapêutica. Como é que eu conduzo a invaginação intestinal do ponto de vista terapêutico? Então, eu tenho 2 determinantes para esse tratamento, que vai mudar o meu tratamento. Se ele é menor ou maior que 3 a 4 anos de idade. E qual a condição clínica da criança? Se ela tem sinais de peritonite, se ela tem sepsis, ou se ela tem alteração hemodinâmica. Então, esses 2 determinantes vão definir a minha terapêutica. Como assim? Se for uma criança até 3, 4 anos de idade, tá? Eu tenho apenas um objetivo terapêutico, que será tratar a invaginação. Por quê? Porque até 3, 4 anos, a maioria dessas invaginações são idiopáticas. Então, eu não tenho preocupação em ir atrás da causa. Se eu tiver, por outro lado, uma criança mais velha, eu tenho 2 objetivos. O objetivo de tratar a invaginação, mas eu preciso também descartar a possibilidade de um linfoma, porque o linfoma pode se apresentar como primeiro diagnóstico com um quadro de invaginação intestinal. Então, eu tenho 2 objetivos. Na criança mais velha, como eu tenho 2 objetivos, o tratamento será cirúrgico. Mas na criança mais jovem, em que eu só preciso reduzir a invaginação, desde que a condição clínica esteja boa, tá? Então, aquele segundo fator determinante, eu posso fazer a correção da invaginação com redução sem cirurgia. Eu só vou propor o tratamento cirúrgico se a condição clínica da criança for ruim. Nesse caso, desse caso clínico, a criança tinha 8 meses de vida, primeiro determinante, ou seja, eu só preciso tratar, e tinha uma boa condição clínica, ela não tinha sinais de gravidade, estava ativa. Então, eu vou propor uma redução sem cirurgia, que é o cenário mais comum e mais desejado. Se eu faço o diagnóstico no tempo adequado, se ela não demora nas emergências para dar o diagnóstico, ela já chega em condição clínica boa e me permite uma redução sem cirurgia. Como é que é feito isso? Então, hoje, na maior parte dos casos, ela é feita guiada por ultrassom, se você tiver uma pessoa com ultrassom treinada para fazer. Se não tiver, você faz por fluoroscopia, em geral, injetando ar, tá? Então, aqui vocês observam o ultrassom, aqui à esquerda de vocês, mostrando o conteúdo invaginado, tá? E aqui do outro lado, já o soro adentrando a alça e empurrando o invaginado de volta para a região do íleo. Então, o soro é injetado via retal e ele reduz, empurra o invaginado de volta para a sua posição anatômica original. Já se fosse uma criança mais velha ou uma criança com condições de peritonite, que não era o caso, então você iria partir para uma correção cirúrgica, seja por videolaparoscopia ou por laparotomia exploradora. Então, um ultrassom confirmou a hipótese diagnóstica, a criança mantém dor, era uma invaginação intestinal, a conduta aqui, avaliação do cirurgião pediátrico, e ele irá indicar, nesse caso, uma redução hidrostática, de preferência com soro guiado por ultrassom. Vamos seguir no caso clínico 2. Então, falamos de invaginação, que é uma doença comum nas emergências pediátricas e que é característica, inclusive, das crianças. No caso clínico 2, nós temos uma criança, também de sexo masculino, 9 anos de idade, que chega na emergência pediátrica com dor abdominal. Qual a conduta? Né? Então, acredito que todos aí já sabem de qual é salteado, que a conduta, nesse caso, será história clínica e exame físico. Né? Nunca será simplesmente pedir um ultrassom ou pedir uma tomografia ou fazer um raio-x apenas com
o informe de que ela está com dor, né? Isso, como eu costumo dizer, só acontece talvez em Mercúrio, né, no planeta Saturno ou Plutão, mas isso não acontece no planeta Terra, né? Então, diante da história clínica do exame físico, nós vamos detalhar essa situação. Então, esse rapaz de 9 anos, ele tinha iniciado uma dor periumbilical há 18 horas, que há 8 horas se localizou em fossa ilíaca direita com piora da intensidade. Ele ainda tinha náuseas, inapetência, tinha uma febre baixa e sem outras queixas. Ao exame, ele tinha um estado geral regular, uma temperatura de 37,8, faces de dor, evitando se movimentar, tá? E quando andava, andava encurvado. Tinha um Bloomberg positivo em fossa ilíaca direita, bem como um Rovsin, tá? E o restante do exame físico normal. Não tinha histórico nenhum na história patológica pregressa. Então, diante desse quadro, uma dor de início periumbilical, sexo masculino, que depois se localizou em fossa ilíaca direita, com náusea, febre baixa, Bloomberg Rovsin positivo, né? Qual a hipótese diagnóstica? A famosa apendicite, né? Que pode dar em diversas faixas etárias, sendo que por volta de 2, 3, 4 anos, esse 2 a 5 aqui, já são diagnósticos mais difíceis, mas ele pode dar principalmente nessa idade escolar e também pré-escolar. É importante, diante da apendicite, considerar os diagnósticos diferenciais, que você vai estabelecer pela história clínica e pelo exame físico, como, por exemplo, a própria constipação e a infecção urinária, que nós já vimos no início da apresentação, que são situações clínicas que podem dar quadro de dor abdominal. Uma constipação importante, pessoal, pode inclusive dar um Bloomberg positivo, naturalmente não vai dar febre, então você vai ter uma história clínica diferente, uma criança já com histórico de constipação, e ele simula um Bloomberg como se fosse uma apendicite, mas não vai ter aquela história clínica de uma dor que começou periumbilical, que se localizou, tá? E, naturalmente, são cenários que não são cirúrgicos. Uma pneumonia de base também vai simular dor abdominal e pode dar dor em fossa ilíaca direita, né? Essa criança, naturalmente, vai ter história clínica para tal, no exame físico também vai ter sinais na ausculta de pneumonia. E nós temos a adenite mesentérica, que é um cenário também particular da pediatria, em que você vai ter linfonodos na região do ilho terminal, simulando também apendicite. Só que com clínica menos exuberante do que a apendicite. Então, em geral, a criança tem menos dor, né, menos comprometimento sistêmico, e são quadros virais que costumam ser autorresolutivos em 48, 72 horas. Se fosse mulher, que não é o caso, também a torção ovariana, produto de cistos ovarianos, entra no diagnóstico diferencial dessas dores abdominais. Então, essa criança, com esse quadro clínico, tá? Ela tem uma hipótese diagnóstica de apendicite, tá? Qual vai ser, então, a minha conduta diante dessa hipótese diagnóstica de apendicite? Vou pedir um raio-x de abdômen, né? Então, no passado, tinha um negócio chamado rotina de abdômen agudo, né? Isso não existe mais. Você não vai ficar fazendo raio-x com toda criança com dor abdominal, porque se você fizer em todas as crianças, você vai estar irradiando sem necessidade. Ah, mas eu posso ver um fecalito. Você precisa fazer diversos raios-x em diversas crianças para achar um fecalito. Não justifica fazer raio-x de abdômen de rotina, considerando a possibilidade de um fecalito, principalmente numa criança com quadro clínico tão específico e definido. Se eu tiver casos duvidosos, eu posso lançar a mão do ultrassom e não da tomografia, pelo mesmo raciocínio, porque eu vou ter um aumento de radiação sem necessidade. A tomografia só será para casos realmente muito duvidosos que você tenha após clínica e ultrassom, tá? E nunca como uma primeira possibilidade, direto após história clínica. O ultrassom é um exame que não vai ter, obviamente, radiação, ele vai conseguir ver adequadamente o apêndice, inclusive se tiver coleção periapendicular, ele consegue ver. Como eu expliquei, cada vez mais será, alguns colegas costumam dizer que vai acabar virando um quinto sinal, né? Inspeção, palpação, percussão, ausculto e ultrassom, no sentido de você ter um probo de ultrassom pendurado no seu pescoço, como teria um estetoscópio hoje, tá? E abrindo um parênteses aqui, no cenário que nós tivemos aí do Covid, né? Houve vários casos de quadros de Covid simulando apendicite.
Então, nas emergências pediátricas, nesse período de Covid, nós passamos a utilizar muito mais ultrassom, porque haviam casos que realmente simularam processo de apendicite com dor em fossílica direita, e quando você fazia ultrassom, via que, na realidade, se tinha um espessamento de ilho terminal, às vezes com linfonodos aumentados, quadros naturalmente virais, e que não tinha indicação cirúrgica, né? Isso começou a acontecer na época da primeira onda da pandemia na Europa, ainda na Inglaterra foram descritos casos, mas em vários locais do país, inclusive aqui, nós tivemos vários pacientes com cenários assim. Então, nesse caso, não é obrigatória a solicitação de ultrassom, porque o quadro clínico é extremamente sugestivo, mas imaginando aqui numa situação atual de um cenário, se fosse no meio de uma onda de Covid, a solicitação do ultrassom, nesse caso, um apêndice com 9 milímetros, com pouco líquido livre, apendicite aguda, indicado o tratamento. O tratamento da apendicite pode ser clínico, existem protocolos específicos para isso, né, mas na maioria dos serviços, há um grande questionamento sobre essa questão clínica e cirúrgica, o tratamento ainda é cirúrgico, né? Padrão de intervenção por videolaparoscopia. Isso já está documentado, inclusive na revisão da Cochrane, quando comparou a abordagem videocirúrgica com aberta, mostrando que a videocirúrgica apresenta vantagens como menor infecção de ferida, menor tempo de internação, e em outros parâmetros, como dor, abscesso intraabdominal e tempo, são iguais entre vídeo e aberta. Então, parte é igual e outra parte é melhor a vídeo torna-se como via de acesso preferencial para apendicite em crianças. Nesse caso específico, é um apendicite grau 2, ou um apendicite não complicado, tá? Que, em geral, essas crianças são submetidas a um antibiótico apenas profilático, muitas vezes com dose única, e recebem alta em até 24 horas de pós-operatório, tá? Seguimos, então, para o caso clínico 3, tá? Prestem bem atenção a esse caso clínico 3, em relação ao caso clínico 2. Então, o caso clínico 3 é uma criança, masculino, 6 anos de idade, que há 18 horas iniciou a dor periumbilical, que há 8 horas se localizou em fossa ilíaca direita, com piora da intensidade, tinha náuseas, inapetência, relato de febre baixa, sem outras queixas. Ao exame, estado geral regular, uma temperatura de 38 graus, faces de dor, evitando se movimentar, ela andava encurvada, tinha um Bloomberg hipogástrio, fossa ilíaca direita, um Robson positivo, restante do exame físico normal. Será que foi o slide igual ou muito parecido, né, com o caso clínico 2? Mas tem algo diferente. Na história patológica pregressa, havia um relato de que essa criança teria tido 3 episódios de fezes pretas, bem escuras, com odor fétido, desde quando ela era lactente, tá? Essa criança, com um quadro clínico muito sugestivo de apendicite, ela foi levada para cirurgia com hipótese diagnóstica de apendicite. Só que quando chegou lá, que colocou a ótica, o cirurgião observou que o apêndice era normal. E sempre que o cirurgião encontra o apêndice normal, ele procura um negócio chamado de vesículo de Meckel, certo? Que costuma posicionar-se no ilho terminal, e um dos quadros que o Meckel faz é simular apendicite. O que é este abençoado chamado de vesículo de Meckel? Então, vocês devem lembrar, né, lá da embriologia, que existia uma comunicação entre o intestino delgado e a região umbilical, chamada de ducto vitelino ou ducto ónfalo-mesentérico. O ónfalo aqui se referindo ao umbigo, né, a região umbilical, onfalocele, onfalite, inflamação do umbigo, e mesentério em relação à alça. Então, quando você pode ter uma persistência completa desse ducto vitelino, e quando você tem essa persistência completa, acontece de você ter grandes granulomas. Não é o granuloma umbilical usual de 90% dos casos, mas são grandes granulomas, porque fica secretando substância, a secreção entérica fica vazando, né, nessa região, e aí produz esse granuloma. Então, a indicativa é cirúrgico, porque você vai identificar o trajeto, que é exatamente o trajeto da fístula vitelina, do ducto ónfalo-mesentérico, e você ressecar tudo junto pela cicatriz umbilical, tá? Então, você tem esse cenário de persistência completa. E você pode ter um cenário de persistência incompleta. A persistência incompleta desse ducto ónfalo-mesentérico
é o que se chama divertículo de Meckel. E aí ele pode ser apenas o divertículo, no delgado, ou ele pode ser esse divertículo com esse cordão fibroso obliterado, comunicando ao umbigo. Então, não é o caso aqui, mas se a gente fosse achar que criança é adulto pequeno, quando você falava em diverticulite, você lembrava daquele divertículo de gente grande, que é aquele divertículo de colo esquerdo. Isso não dá em criança. A nossa diverticulite se refere ao divertículo de Meckel. E o divertículo de Meckel ele está no delgado, até 60 centímetros da válvula secal. Portanto, diante de uma suspeita de diverticulite em criança, a gente nunca vai pedir uma colonoscopia. Por quê? Porque não tem nada a ver diverticulite de criança com diverticulite de adulto. São doenças completamente diferentes, de posicionamentos anatômicos completamente distintos. Tá? O que é que o Meckel pode se apresentar? Ele pode ser assintomático, tá? Pode simular apendicite, como nós vimos nesse caso clínico que foi apresentado. Ele pode se apresentar também como um sangramento profuso sem dor ou com mínima dor, que é diferente do sangramento que acontece na invaginação intestinal. Porque na invaginação intestinal você tem obrigatoriamente dor e é um sangramento com muco e sangue. E aqui não, aqui é um sangramento vultoso e vivo, tá? E ele pode também cursar com obstrução intestinal. Então vamos a esse caso clínico 4. No caso clínico 4, nós temos uma criança de 6 meses de vida. Ela tinha relatos de episódios agudos de hematoquesia em grande quantidade, que aconteceu nas últimas horas, tá? Foi levado para a unidade de emergência mais próxima. Naquele momento se encontrava bem, apenas com melena residual. Você observa que a fralda aqui estava cheia de sangue, tá? Sem faces de dor. Um bom estado geral, afebril, um abdômen com uma dor difusa, mas de pouca intensidade. Não havia sinais de peritonite, ruídos hidroaéreos presentes, restando de exame físico normal, sem comemorativo importante patológico pregresso. Tá? Então, uma criança de 6 meses de vida, outrora isno, de repente evoluiu com quadro de hematoquesia seguido de melena significativo. Tá? Então, diante de uma situação como essa, a hipótese aqui é de vestículo de Meckel em sangramento. Por quê? Porque eu tenho um episódio de grande monta de sangramento, não é um quadro de sangramentos pequenos ou misturado com fezes, que você possa pensar em outros diagnósticos, né? Se fosse sangramento de pequena monta, você pode ter até quadros de intolerância alimentar que dê, mas nesse caso são um episódio de grande sangramento. Então, nesse caso, a hipótese é de vestículo de Meckel sangrando. Qual a conduta? Se você tivesse esse quadro, se essa família relatasse esse quadro numa consulta ambulatorial, a criança sem estar com sangramento agudo, você poderia, inclusive, investigar eletivamente. A investigação eletiva, nesse caso, ocorre pela cintilografia com tecnésio marcado, que ela vai marcar mucosa gástrica. Por que o divertículo de Meckel sangra? Porque dentro do divertículo de Meckel, dentro daquele tecido, existe muitas vezes mucosa gástrica, que vai secretar naturalmente ácido clorídrico. O ácido clorídrico, ao cair no delgado, ele lesa o delgado e promove sangramento ou promove inflamação para simular apendicite. Então, no caso, se fizer cintilografia, se você achar um tecido gástrico no meio do nada aqui, na região, por exemplo, da fossa ilíaca direita ou mesogástrico, numa criança com histórico de episódios de sangue vultoso, é um MEC. Tá? Como nesse caso nós estamos numa situação de urgência, não caberia uma indicação eletiva depois de investigação. Nesse caso, a criança foi submetida a uma laparoscopia, depois de estabilização, naturalmente, né? E na laparoscopia confirmou a presença do divertículo de Meckel em região de delgado. Você pode até pedir um ultrassom prévio, mas é muito difícil o ultrassom conseguir identificar o Meckel, tá? É mais como um screening, de buscar descartar outras coisas. Mas normalmente o diagnóstico confirmado por laparoscopia. Uma outra possibilidade do Meckel é, principalmente se ele mantiver o cordão fibroso, ele causar essa torção, e aí é um quadro de obstrução intestinal. Você vai operar com obstrução e quando chegar lá vai descobrir que é um Meckel. Ou então ele forma uma brida no próprio mesentério, tá? Promovendo o que a gente chama de hérnia interna. Então ele oclui uma alça, também dá um quadro de obstrução intestinal, também você vai operar como se fosse uma obstrução intestinal, e ao chegar lá descobre que é um Meckel. Tá? E ele pode, como eu falei, que é o mais comum, assintomático, você pode operar o paciente por qualquer outro motivo, descobrir que ele tem um Meckel, e aí é controverso
se você promove uma conduta expectante ou você o resseca pela via que você já está abordando, aberta ou por videolaparoscopia, tá? Então, podemos então concluir que o mais importante que eu queria deixar a mensagem para vocês é não esquecer dessa sequência, né? Nas emergências, às vezes a tendência, mas isso é lá em Marte, né? Em Mercúrio, o pessoal lá às vezes se afoga demais, né? Nas emergências e quer logo partir para pedir exame complementar, sem fazer história clínica e exame físico adequado. Se você não faz esse passo adequadamente, não constrói a hipótese diagnóstica adequada, a tendência é você errar mais no diagnóstico e na terapêutica. E a partir também da hipótese diagnóstica construída, mesmo que precise de exame complementar, você vai informar ao radiologista, por exemplo, qual é a sua hipótese diagnóstica e vai orientá-lo melhor naquilo que você precisa descartar. Então, por exemplo, se é uma suspeita de apendicite e você pede um ultrassom, você tem que informar isso ao colega, porque ele vai avaliar o abdômen inteiro, mas ele não pode deixar de procurar o apêndice, porque se ele não procurar o apêndice, ele não buscou a sua principal hipótese diagnóstica, que era apendicite, baseado na clínica, né? A clínica, portanto, ela é soberana, ainda é, estamos em 2021, com toda a tecnologia, com telemedicina, com cirurgia robótica, com tudo, mas a clínica continua sendo soberana. Precisamos reduzir as tomografias sem necessidade nas emergências pediátricas, tá? Isso está usar tomografia de forma indiscriminada em crianças, isso vai contra os princípios da ciência atual e de proteção às crianças. E a laparoscopia tem sido um adjunto muito importante no sentido da condução terapêutica desses pacientes, tá? Fico à disposição para dúvidas que vocês tenham aí no chat ou perguntando.